E aí, meus queridos, tudo certo com vocês? Vamos falar sobre mãozinha na NBA? Um vídeo que tá bastante tempo batendo na minha cabeça, eu tô pensando sobre isso desde que ele tava no Corinthians, pra falar a verdade. O potencial do mãozinha pra esse naipe sempre existiu, quem acompanha ele na base já sabia dessa conversa sobre ele poder um dia estar lá. E ele chegou, jogou pelo Memphis Grizzlies 7 partidas, foram 2 contratos de 10 dias que o brasileiro teve a oportunidade de demonstrar o seu basquete. Jogou bem. Não sei ainda se gravou um lugar para a próxima temporada nos times principais da NBA, mas jogou bem, mudou de status e, para não falar mais tanto sobre as minhas opiniões na introdução, vamos ao vídeo. Logo de cara, vamos falar sobre os números, né? Mãozinha teve algo ali em próximo a 17 minutos por partida, foram 5 derrotas e 2 vitórias em 7 jogos. Mesmo assim, o saldo dele nesse período é positivo, de 1.2 pontos de saldo positivo para o brasileiro do Memphis Grizzlies. Legal ter isso em mente porque ele jogou num time muito limitado, tanto tecnicamente quanto conceitualmente, com muitas peças de total descarte, jogadores que chegaram ali só pra cobrir elenco, e o Mãozinha entrou como esse jogador, tá? É importante ter isso também, claro, ele entrou como esse jogador pra cobrir elenco e conseguiu sobressair alguns dos seus companheiros de equipe. O saldo em quadra diz muito sobre. Boa parte dos jogadores do Memphis Grizzlies tiveram saldo negativo, às vezes com 2 dígitos de decréscimo quando em quadra. Mãozinha em números mais diretos, 6.9 pontos por jogo, 5.3 rebotes, 1.6 rebotes ofensivos por partida, 0.3 assistências, 0.9 roubos de bola e 0.6 tocos, 1.5 stocks por jogo. E esses números eles têm valor não tanto quanto os próximos, que pra mim são o grande trunfo do que foi Mãozinha no Memphis Grizzlies, que é a sua eficiência em pouco tempo de quadra. 51% dos arremessos de quadra, 2.6 acertos em 5 tentativas, 38.5% das bolas de 3. Isso é muito bom e é muita coisa. 0.7 acertos em 1.9 tentativas e 70% dos arremessos de lance livre, 1.0 acertos em 1.4 tentativas. Vamos falar sobre o que foi Mãozinha em quadra de forma mais definitiva, sem tanta estatística. Eu separei 5 coisas avançadas aqui pra gente analisar, mas eu acho importante a gente falar antes sobre o teste do olho, que em sua boa parte foi razoável, bom em alguns momentos, preocupante em outros, mas razoável, satisfatório. Mãozinha não conseguiu ser absurdamente dominante, um jogador que mudou de patamar o Memphis Grizzlies e vai garantir... Não foi esse jogador. Ele foi satisfatório. Ele cumpriu com os objetivos que foram apresentados, cumpriu com as metas, senão não tinha ficado 2 vezes, não tinha sido contratado 2 vezes, recebeu o primeiro contrato depois do segundo, mas ele pisou na NBA. E isso é muito importante, porque ele chega hoje como joga hoje, né? Qualquer lugar do mundo como um jogador de NBA, um cara que jogou na NBA, e mesmo sem a garantia de continuidade, desde o começo no Memphis Grizzlies, ele conseguiu mostrar o seu basquete, mostrar quem é o Mãozinha, quem viu Mãozinha no Pinheiros, no Corinthians, na seleção brasileira, em todos os lugares, no Mexico City, lá, Capitanes, viu o Mãozinha na NBA. Com as coisas positivas e com as coisas negativas, mas viu o Mãozinha na NBA. E ele tem pontos positivos, vou falar primeiro sobre esses, que são claros e também conhecidos há muito tempo, potencializados pela bola de 3. O Mãozinha, ele é um jogador versátil, ele não é um jogador que joga com a bola, e isso é um ponto positivo na maioria dos lugares do mundo, porque no basquete de mais alto nível você vai ter 2, 3 jogadores com muito volume de jogo e o resto ali equilibrando essa equação. O Mãozinha ele encaixa muito bem, ele não tem esse volume de jogo, não precisa desse volume de jogo para se tornar importante, e ele é muito versátil, ofensivamente e defensivamente. Quando atacando, ele pressiona muito bem o aro sem a bola, ele sabe que ele é um dos grandes atletas verticais, acho que para o seu biotipo, e ele pressiona muito bem o aro. Então ele vai ser sempre uma ameaça na ponte aérea, no lob, ele vai ser uma ameaça no rebote ofensivo, no putback, né, no rebodunk, ele vai ser uma ameaça no tapinha, ele vai ser uma ameaça muito, muito constante verticalmente falando. Sem a bola, e aí saindo desse campo mais próximo ao que é a área pintada, ele tem um ponto que era assim, que estava em xeque, vamos falar. Mãozinha como chutador esteve em xeque a carreira inteira. Não era um chutador ruim,
mas também não era um chutador. Ele podia, em certos momentos, punir defesas que davam espaço, mas nunca foi um espaçador. Nunca foi um jogador que você coloca ali esperando um pick and pop, uma dupla ameaça no corta-luz, ou pick and pop ou pick and roll. São poucos jogadores, muito raros jogadores que são dupla ameaça no bloqueio. E o Mãozinha com 38% das bolas de 3, parênteses, a maior parte delas foi livre e no corner. Mas ele com aproveitamento bom nas bolas de 3, ele dá a narrativa, vamos dizer assim, de ser sim esse jogador de um protótipo, de um estereótipo, de um arquétipo raro. Do jogador que quando bate o bloqueio, você não sabe se ele vai rolar ou se ele vai abrir. Se ele rolar, ele é uma ameaça absurda verticalmente. Se ele abrir, ele é uma ameaça também para converter a bola de 3. Então, essa narrativa, essa possibilidade, ela é intrigante demais. O Mãozinha como esse jogador é intrigante demais. E ele teve bola de 3 o suficiente para pelo menos despertar isso. Pelo menos despertar essa possibilidade. Eu não sei de onde que veio esse aproveitamento próximo a casa de 40%. Se eu não tô enganado, ele não chutou tudo isso na D-League. Eu vou aproveitar que a gente tá fazendo esse vídeo agora, eu vou caçar agora, mas eu não acho que ele chutou tão bem da D-League. E esse aproveitamento altíssimo da bola de 3 é muito interessante exatamente por isso que eu tô falando de, cara, você tem um jogador que pode ser uma dupla ameaça e, às vezes, resolver o problema de um time. Porque você tem, às vezes, um pivô mais pesado que vai ser uma ameaça na hora de rolar, e você, às vezes, tem um pivô que vai ser mais o chutador. Você não precisa ter dois, você pode ter um. O Mãozinha na D-League, pra não falar bobagem, deixa eu achar aqui certinho as estatísticas dele de bola de 3 e aproveitamento. Ele jogou pelo Mexico City Capitanes, já tava passando antes e agora lances tanto na D-League quanto na NBA. Mas, enfim, o aproveitamento dele de 3 foi 31%. Aproveitamento de 31% com menos volume, tá? Isso é importante de denotar. Ele na D-League tentou 0.7 bolas de 3 por jogo, acertou 0.2, volume mais baixo e aproveitamento inferior. Então essa subida pra NBA é muito positiva. E aí a versatilidade ofensiva surge. Defensivamente, já indo um pouco para pontos de melhoria, ele tem ainda assim a polivalência. É um jogador de multitarefas, faz muitas coisas. Ele defendeu a maior parte do seu tempo jogadores laterais, né, alas, tanto ala pivô quanto ala 3, e isso mais ou menos 40% do tempo ele defendeu esses jogadores. Só que, curiosamente, 40% também, ali próximo aos 40% do seu tempo em defesa, ele marcou armadores. Tanto armadores quanto escoltas, e isso diz muito do envolvimento dele em trocas, em situação de corta-luz. Não marcou tanto tempo pivôs, tá? Ele marcou teve poucas matchups, né? Jogos que ele marcou pivô. Teve uma partida contra o Detroit Pistons, onde ele teve a função de segurar durante alguns momentos o Jalen Duren, que é um pivô muito forte, um dos grandes, eu acho que pivô a longo prazo que a NBA tem aí pra oferecer. Mas na maior parte do tempo ele não marcou esses jogadores. Acho que algo na casa dos 15 a 20% do tempo ele marcou esses jogadores. São números da NBA, tá? Mesmo assim, ele teve um impacto legal, e os números avançados que eu separei são defensivos, eu vou apresentar pra vocês aqui. A defensive rating nada mais é do que defensive rating, o nível da defesa, e ele teve o Memphis Grizzlies com ele em quadra teve um defensive rating de 96.5. Do mesmo período, e aí fazendo a média geral, o Memphis Grizzlies teve uma defensive rating de 113.5. Então, quando em quadra, Mãozinha quase melhorou o defensive rating do Memphis Grizzlies em 20 pontos. É muita coisa. Nesse período, eu fiz um recorte, né? Peguei os jogadores que tiveram 5 partidas ao menos. 5, né? Que a câmera cortou, mas 5 partidas ao menos. E nesse período, o Mãozinha ficou em 15º NBA, nesse recorte de defensive rating. Usando o mesmo recorte para defesa, né? E pensando em aproveitamento do adversário, direto, aproveitamento de quadro do adversário, o Mãozinha ficou em 8º na NBA. Ele permitiu um aproveitamento médio de 35.8 do adversário. Um aproveitamento muito ruim que o adversário chuta e muito bom que o defensor sugere para sua defesa. Ficou em 8º na NBA nesse período. 2 fundamentos dele já no top 15. E o último é um fundamento diferente, que fala sobre a fisicalidade, e aí eu vou entrar nos pontos de melhoria. O Mãozinha é muito rápido, ele é muito bom pressionando
correndo transição, ele é muito rápido, ele pune defensores mais pesados, foi o 7º jogador mais rápido na NBA no período, em velocidade média. Velocidade média próxima a 7,5 km por hora em quadra, 7º melhor da NBA, e nisso ele sempre vai sobrar. Ele é um cara rápido, alto, não muito alto a ponto de ser desengonçado, nem muito pesado a ponto de ser esse jogador mais estagnado. Ele tem isso pra bem e pra mal. Ele tem 2,3 metros de altura e pesa 80 quilos. Pra bem e pra mal, ele é diferente. Ele vai jogar como, às vezes, o pivô nas situações de corta-luz, e vai ter que defender, às vezes, esse pivô na situação de corta-luz, e, de novo, pra bem e pra mal. Os times que olham isso e brilham o olho, times como o Oklahoma City Thunder, que jogam com jogadores de estatura mais próxima. Então, o Jalen Williams, não o Jalen, o Jalen Williams faz a função, às vezes, de pivô pelo Oklahoma City Thunder, tem um estilo de jogo que o Mãozinha complementaria muito bem. É um conceito de basquete que o Mãozinha funciona bem. Como esse jogador de small ball, né? Um 5 small ball, ele funciona bem. Mas tem os pontos negativos, de que ele é fisicamente dominado por pivôs mais pesados. Principalmente ofensivamente, principalmente pensando em briga de rebote. E enfim, isso é o grande ponto de melhoria a respeito do Mãozinha como jogador de NBA, de naipe de NBA. Ele não tem massa para sustentar a maior parte dos pivôs que conseguem sobressair pelo tamanho. Pra sorte dele, pra sorte nossa como torcedor do basquete brasileiro, o basquete cada vez mais foge desse pivô pesado, enfim. Mas ele pesa 80 quilos. E ele ficou em xeque em várias situações. Tiveram vários momentos em que o Mãozinha não tinha capacidade física, principalmente de força, pra bater de frente com alguns jogadores. E, ok, eu acho que é um lado da moeda. Mas isso diminui um pouco o teto dele. Se ele estivesse pesando 90 quilos, era outro jogador. Então, a longo prazo seria legal ver o Mãozinha ainda atlético, finalizando, pressionando, correndo, corredor, enfim, mas um pouco mais forte. Um pouco mais parrudo para sustentar essas situações. Ele pegou em média 53% dos rebotes que ele disputou. Então 47% dos rebotes foram para os outros jogadores. E para um jogador que sai tanto do chão, que tem um tempo de bola muito bom como o Mãozinha, eu arrisco dizer que boa parte da justificativa seja a falta de força, a falta de fisicalidade da posição. E aí é natural. O Memphis Grizzlies, por exemplo, colocou ele foi listado, e tá listado no Basketball Reference em vários lugares como um small forward. O Mãozinha não jogou de small forward, ele jogou de 4, 5, boa parte da temporada, que jogava-se como um 5 small ball ou como um 4 de ameaça de corta-luz. Então assim, o Mãozinha não é esse small forward, porque se ele for, ele vai ter funções diferentes, que é marcar no perímetro, e aí ele sofreu pra marcar no perímetro, isso precisa ser pontuado. Ele não marcou muito bem no perímetro, não marcou muito em trocas. Na maioria das trocas em que ele marcava, ele ia pro drop e dava espaço, esperava a recuperação do marcador original, e aí cedia a bola de 3. Boa parte das bolas de 3 não caíram, então também isso influencia o impacto defensivo dele, mas no perímetro ele não marca tão bem, e no garrafão ele marca bem na ajuda, consegue ser um protetor de aro na ajuda, mas no mano a mano, frente a frente, tete a tete, não é como foi na D-League, não é como foi no Brasil, não é como foi em alguns jogos da seleção. Ele não é esse ultra mega blaster protetor de aro, ele dificulta, altera arremessos, mas ele caça muito a bola porque ele não consegue fisicamente, pela força, impactar tudo. Mas, de novo, se ele tivesse isso, a gente tava falando do Giannis Antetokounmpo, mas não é. É o Mãozinha, e ele tem caminhos de evolução que são, graças a Deus, bem fáceis de ser convertidos. Ele consegue ganhar aí 10 quilos num plano de carreira onde ele quer estar na NBA, e isso faz diferença. Mas é importante deixar isso bem claro. Finalizando, e aí a gente já indo mais sobre isso mesmo, esse gancho de plano de carreira, Mãozinha ter pisado na NBA e ter mostrado características, principalmente essa dualidade
defesa e ataque e a multivalência no corta-luz, isso é muito importante. Pra qualquer time é muito importante você ter um cara que, na hora do bloqueio, você não sabe se ele vai rolar ou se ele vai abrir pra 3 e você tem medo do mesmo jeito. Ele não fez muito essa bola de pick and pop, mas ele mostrou potencial para. Enfim, ele com esse status mais escancarado, ele sobe de patamar. Ele sobe de patamar e essa subida ela é muito positiva. A longo prazo, a curto prazo e a médio prazo. Hoje, o Mãozinha, ele é um jogador de NBA em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo que ele for, ele vai ter sido um jogador de NBA. Ou ele pode ainda ser mais um jogador de NBA. E isso é muito bom pro basquete brasileiro e pra carreira do Mãozinha. Porque as possibilidades do Mãozinha expandiram de forma exponencial. Ano passado ele era um jogador do Corinthians Basquete. Eu sou corintiano, eu sou maluco, mas é o Corinthians Basquete. Limitado a um NBB, limitado a um basquete quase que regional. Hoje o Corinthians não tem sucesso nacional. Ele saiu disso pra D-League, que é um salto, uma aproximação à NBA, pra ser um jogador que jogou 7 jogos e tem highlights enterrando na NBA. Então, assim, ele é hoje um jogador de outro patamar. Pra seleção brasileira, pra ele, pra NBA, pro basquete europeu, pra todo mundo, ele é um jogador de outro patamar. Hoje, é muito difícil imaginar o Mãozinha não tendo um espaço em Summer League e em Training Camp. E isso é muito bom. É muito bom de se pensar. O Mãozinha, se quiser, e eu acho que vai ter essa possibilidade, estará em Summer League. Aquele momento ali do meio do começo da temporada, ele deve estar em Summer League. E na Summer League ele tem um nível de competitividade mais próximo ao que é a D-League, ele vai jogar bem. Se conseguir cravar uma boa Summer League, ele vai ter espaço em training camps de times, então ele vai estar cotado para jogar no time principal de alguns times. É difícil essa conversão de jogador de 10 dias de contrato para contrato garantido, é difícil, mas ele vai estar nessa conversa. E estando nessa conversa, ele se torna um jogador de interesse maior pra se tornar um cara de two-way. Eu tô pensando na progressão mais limitada, mais de escada em escada. O jogador de two-way, que é um jogador que tem um contrato vinculado a um time da NBA por parte do seu time da D-League. Então, assim, Mãozinha, ele se torna um jogador de conversa de NBA. Isso se ele quiser continuar por lá, porque se ele quiser ir pra Europa, hoje ele cabe em vários times de Eurocup, por exemplo. Ele cabe, se não em Eurocup, em times de Champions League de basquete. Ele cabe em conversas pra daqui a 2-3 anos estar em Euroleague, se ele quiser. Ele tem capacidade de jogar esse basquete. E ele só tem 23 anos, ele vai fazer 24 em agosto. Ele é jovem, então ele pode muita coisa. Ele pode crescer muito. A gente viu a subida do Iago, de jogar no Paulistano para o Flamengo, do Flamengo para o Ratio Farm Ume, do Ratio Farm Ume para o Estrela Vermelha. Um salto. O Mãozinha, ele tá na mesma corrida, tá na mesma situação. Ele tá dando saltos e saltos e saltos e saltos e saltos. Então o potencial que o Mãozinha tem para se tornar uma referência do nosso basquete é estratosférico. E a possibilidade tá lá. Hoje o Mãozinha, ele tá muito mais próximo da NBA do que ele tá do NBB. Muito mais próximo de jogar uma Olimpíadas do que de não ser convocado para a seleção brasileira. Ele tá muito mais próximo de daqui a 4 meses a gente tá vendo ele num elenco e com possibilidades de ser o terceiro pivô de um time, do que dele tá tendo que correr atrás de arranjar um lugar porque ele não conseguiu fincar o nome dele com uma temporada lá fora. Não existe mais essa possibilidade. O Mãozinha deu certo. E isso é muito bom de dizer, porque não existe mais pressão pro Mãozinha. No sentido de, será que ele chega? Será que ele consegue? Não. Essa pressão acabou. A pressão agora é só de potencializar. A gente sabe que o Mãozinha chegou já. A gente sabe que o Mãozinha é jogador de NBA. A gente sabe que o Mãozinha virou. A gente sabe que o Mãozinha é esse cara. A gente sabe que o Mãozinha é um cara que vai ser importante pra seleção brasileira. Agora é só ir potencializando. Ele já se provou. E ele tá num patamar que é muito bom pro basquete brasileiro. Tem pontos de melhoria latentes e coisas que ele precisa melhorar? Tem. Mas o lado positivo e o potencial do Mãozinha é muito intrigante. Jogador de 2 metros de altura, que defende, se necessário, pivôs, se tudo der certo com fisicalidade, que corre quadra e pressiona o aro sem a bola como poucos. Ele é um dos melhores, e eu acho que ele pode ser um dos melhores disso, nessa função na NBA. Ao mesmo tempo, sendo um chutador que consegue espaçar a quadra pro time, esse cara joga em qualquer time do mundo.
E o Mãozinha pode ser esse jogador. Sempre bom lembrar, se você tem opinião, comenta. Eu conto com a sua, a gente precisa ter esse debate aqui embaixo pra eu não me sentir louco falando sobre um assunto e não fazer disso um monólogo. Eu conto com você. Se você gosta do que tá vendo, se inscreve, deixa o seu like, vai ter bastante coisa pela frente e eu conto com vocês.